Paro de terminologia arquivística. Acesso. Possibilidade de consulta, documento e informação. Função arquivística destinada a tomadas acessíveis os documentos e promover sua utilização. Acondicionamento, embalagem ou guarda de documento visando a sua preservação e acesso. Arquivamento, sequência de operações intelectuais, físicas que visem a guarda ordenada de documento, ação pela qual uma autoridade determinada a guarda de documento é cessada a sua tramitação. Arquivista profissional de nível superior com formação de arquivologia ou experiência conhecida pelo Estado. Arquivo. Conjunto de documento produzido acumulado por uma entidade coletiva pública ou privada, pessoa ou família que desempenha suas atividades independente da sua natureza de suporte. Instituição ou serviço que tem por finalidade custódia, procedimento técnico e custódia, procedimento técnico e conservação e o acesso ao documento. Instalação onde funciona arquivos móvel destino à guarda de documentos. Arquivo administrativo. Arquivo que predominância de arquivos decorrentes de exercícios das atividades meios de uma instituição ou de unidade administrativa. Arquivo central. Arquivo responsável pela normatização e procedimentos técnicos aplicados aos arquivos de uma administração, podendo ou não assumir centralização do armazenamento, também chamado de arquivo geral. Arquivo corrente, conjunto de arquivo em tramitação ou não, pelo qual o valor primário é objetivo da consulta frequente pela entidade que o produto e a quem compete a sua administração. Arquivo responsável pelo arquivo corrente. Arquivo intermediário, conjunto de documentos originários de arquivos correntes com uso pouco frequente, que guarda a destinação de arquivo responsável pelo arquivo intermediário, também chamado de pré-arquivo, depósito de arquivo intermediário. Arquivo permanente, conjunto de arquivos conservado em caráter definitivo em função do seu valor, o arquivo responsável pelo mesmo permanente, também chamado de arquivo histórico. Arquivologia, disciplina que estuda funções do arquivo e os princípios de técnicas a serem observados na produção, organização, guarda, preservação e utilização dos arquivos. Também se chama arquivística. Arranja, sequência de operações intelectuais e física visando a organização dos documentos de um documento ou coleção de acordo com um plano de quadra previamente estabelecido. Assinatura digital. Assinatura digital em meios eletrônicos permite aferir a origem da integridade do documento. Atividade e fim. Atividade desenvolvida em decorrência da finalidade de um arquivo, também chamada de atividade finalística. Atividade meio. Atividade que dá apoio consecutivos à atividade fim de uma instituição, também chamada de atividade mantenedora. Avaliação, processo de análise de documentos de arquivos que estabelece os prazos de guarda e destinação de acordo com os valores que lhes são atribuídos. Catálogo, instrumento de pesquisa organizado segundo o critério temático cronológico
onomástico, toponímico, reunindo descrições individualizadas do documento mais pertencente a um ou mais fundos de forma da semana da sumária ou analítica, ciclo vital dos documentos, sucessivas fases que passam por documentos de um arquivo em sua produção, guarda permanente ou eliminação. Classificação. Organização dos arquivos organização dos documentos de um arquivo ou coleção de acordo com um plano de classificação, código de classificação ou quadro de arranjo. Análise de identificação, conteúdo de documentos e seleções de categorias de assuntos sobre documentos a qual sejam recuperados, podendo-se-lhes atribuir códigos, atributos de documentos ou informações neles contidas, de grau de sigilo conforme a legislação específica, também chamado de classificação de segurança. Código de classificação, código derivado de um plano de classificação, código de referência, código elaborado de acordo com a norma geral internacional da descrição arquivística e SAID, determinado a identificar qualquer unidade de descrição, coleção, conjunto de documentos com características comuns reunidos intencionalmente. Comissão de avaliação e destinação, grupo multidisciplinar encarregado de avaliação de documento de um arquivo responsável pela elaboração da tabela de temporalidade, conservação, promoção e preservação da restauração dos documentos, consulta, busca direta ou indireta de informação, custódia, responsabilidade jurídica de guarda de proteção dos arquivos, independente do vínculo de empresa, descarte, exclusão de documentos de um arquivo após avaliação, desclassificação, ato pelo qual a autoridade compete e libera a consulta no todo ou parte do documento anteriormente sujeito a grau de sigilo. Descrição, conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos formais e de conteúdo dos documentos pela elaboração de instrumentos de pesquisa. Desinfestação, processo de destruição ou inibição da atividade de inseto. Destinação, decisão com base de avaliação quando encaminhados de documentos para guarda permanente, descartar ou eliminação. Documentação, conjunto de documentos ou ato de serviço de coleta, processamento técnico e disseminação de informações e de documentos. Documento, unidade de registro de informação, qualquer que seja o suporte ou formato. Documento especial, documento em linguagem não textual, suporte não convencional ou caso de papel do formato de dimensões excepcionais que exigem procedimentos específicos para o seu processamento técnico, guarda e prevenção, cujo acesso depende, na maioria das vezes, imediatamente tecnológica. Documento pessoal, documento cujo teor de caráter é estritamente particular, documento que serve para a identificação de uma pessoa. Documento público, do ponto de vista da acumulação dos documentos de arquivo público, do arquivo de vista de propriedade do documento que pertence ao poder público, do ponto de vista de produção de documento emanado do poder público. Dossiê, conjunto de documentos relacionados entre si por ação, evento, pessoa, lugar e projeto,
que constitui uma unidade de arquivamento. Edital de Ciências de Eliminação. Ato publicado de periódicos oficiais tem como objetivo anunciar e tomar pública a eliminação. Eliminação, destinação dos documentos na avaliação que foram considerados um valor permanente, também chamado como expurgo de documentos, empréstimo, transferência física e temporária de documentos para alocação interna ou externa com fins de referência, de consulta, de reprodução, pesquisa e exposição. Fundo, conjunto de documentos de uma mesma proveniência, termo que equivale a arquivo. Fundo aberto, fundo no qual pode ser acrescentados novos documentos em função do fato da entidade produtora continuar a atividade. Fundo fechado, que não recebe acréscimos de documentos em função de que a entidade produtora não se encontra mais em atividade. Gênero documental, reunião de espécies documentais que se assemelham por suas características essenciais e particulares, o suporte e formato, que exigem processamento técnico específico, por vezes mediação técnica, para acesso, como os documentos audiovisuais, documentos eletrônicos, documentos filmográficos, documentos sonoros, documentos micrográficos, que ainda em gêneros de documentos iconográficos, documentos musicais, documentos textuais, documentos bibliográficos, documentos cartográficos. Gestão de documentos, conjunto de procedimento e operação de técnicas referente à produção, tramitação e uso, avaliação e arquivamento de documentos na fase corrente intermediária, visando sua eliminação ao recolhimento. Grau de sigilo, gradação de sigilo atribuída a um documento em razão da natureza do seu conteúdo e com o objetivo de limitar suas divulgações a quem teria necessidade de conhecê-lo. Guia, instrumento de pessoa que oferece informações gerais sobre fundos e correlações existentes de um ou mais arquivos. Higienização, retirada de um meio de técnicas apropriadas da poeira a outro resíduo, com visitas de preservação dos documentos. Indexação, procedimento pelo qual os documentos de informação são representados por um termo, palavra-chave ou descrições, proporcionam a recuperação da informação. Índice, sistema, relação de sistema em nomes de pessoas e lugares, assuntos ou datas contidos em documentos ou instrumentos de pesquisa, acompanhado das referências de sua localização. Instrumento de pesquisa, meio que permite informação localizada, consulta de documentos ou informação neles contidas, expressões normalmente empregada em arquivos permanentes. Inventário, instrumento de pesquisa que descreve sumária, analiticamente, unidades de arquivamentos num fundo de parte dele, cuja apresentação obedece uma ordenação lógica que poderá refletir ou não a depósito físico de documentos. Item documental, menor unidade documental, intelectualmente indivisível, integralmente de dossiê ou procedimentos de unidade documental fisicamente visível, também chamada de peça. Listagem de eliminação, relação de documentos cuja eliminação foi autorizada por autoridades competentes, também chamada de lista de eliminação. Listagem descritiva do acervo, relação elaborada com o objetivo de controlar a entrada de documentos em que os arquivos intermediários e em arquivos permanentes. Microfilmagem, produção de imagens fotográficas de um documento em formato de altamente produzido. Organicidade, relação natural entre documentos de um arquivo em decorrência da atividade da entidade produtora. Plano de classificação, esquema de distribuição de documentos em classes de acordo com os métodos de arquivamento, especialmente embora a partir do estudo e estrutura de funções
de uma instituição e análise do arquivo por essa produzida na expressão geralmente adotada em seus arquivos correntes. Prazo de eliminação: prazo fixado na tabela de temporalidade fim, no qual os documentos não considerados seu valor permanente deverão ser eliminados. Prazo de guarda: prazo definido na tabela de temporalidade baseado em estimativas de uso, em que documentos deverão ser mantidos no arquivos correntes ou arquivo intermediário ao fim que a destinação é efetivada, também chamando de período de retenção ou prazo de retenção. Preservação: preservação da deterioração e danos em documentos por meios adequados do controle ambiental, tratamento físico ou químico. Procedimento técnico: expressão utilizada para indicar atividade de identificação, de classificação, arranjo, descrição, conservação de arquivos, também chamado de procedimento arquivístico, tratamento arquivístico ou tratamento técnico. Protocolo: serviço encarregado do recebimento de registro, classificação, distribuição e controle, tramitação e expedição de documentos. Quadro de arranjo: esquema estabelecido no arranjo de documentos de um arquivo a partir de estudos, estruturas ou funções de atividades da atividade produtora e análise do acervo. Expressão adotada em arquivos permanentes. Recolhimento: entrada de documento público permanentes na sua competência no formato estabelecido, operação no qual o conjunto passa para o intermediário ou para o permanente. Relação de recolhimento: listagem descritiva do acervo adotada para arquivos permanentes. Em relação à transferência: listagem descritiva do acervo adotado em arquivos intermediários. Reprodução do processo da cópia do documento, do conteúdo e a forma, mas não necessariamente em suas dimensões. Retrografia: conjunto de processos e técnicos duplicados na produção de documentos que não recorrem à impressão, tais como fotocópia, processo eletrotástico, termologia e microfilmagem. Restauração: conjunto de procedimentos específicos para recuperação e esforço de documentos deteriorados ou danificados. Restrição de acesso: limitação de acesso de virtude do estado de conservação do estado de organização da natureza do conteúdo. Seção: subdivisão do quadro do arranjo correspondente a uma fração lógica do fundo geral, reunindo documentos produzidos e acumulados por unidade administrativa com competência de especificar e também chamar de subfundo. Série: subdivisão no quadro que o arranjo corresponde às sequências de documentos relativos à mesma função, atividade de tipo documental, serviço de referência, conjunto de atividades destinadas para orientar o usuário quanto aos documentos relativos de um tema de interesse, aos seus instrumentos de pesquisa disponíveis e às condições de produto. O sistema administrativo responsável pelo serviço de referência, sistema de arquivo, conjunto de arquivos independentemente da posição que ocupa nas respectivas estruturas administrativas, funcionam de modo integrado e articulado na percepção de documentos comuns. Sistema de gestão de documentos, conjuntos de procedimentos que operam em técnicas cuja interação permite a eficiência e a eficácia na produção de tramitação do uso, avaliação do arquivamento e destinação de documentos. Subsérie: no quadro de arranjo de subdivisão da série, tabela de temporalidade, instrumento de destinação aprovada por autoridade competente que determina prazo e condições de guarda
tendo em vista transferência, recolhimento, descarte ou eliminação dos documentos. Técnico de arquivo, profissional de arquivo de nível médio, de formação ou experiência reconhecida pelo Estado. Termo de adoção, instrumento legal particular que define e formaliza uma adoção a arquivo. Termo de eliminação, instrumento que qual consta registro de informação sobre documentos eliminados após terem cumprido o prazo de guarda. Termo de recolhimento, instrumento que define e formaliza recolhimento de arquivo ao arquivo permanente. Termo de transferência, instrumento que define e formaliza a transferência do documento para o seu intermediário. Usuário, pessoa física ou jurídica que consulta os arquivos, também chamada de consulente, leitor ou pesquisador. Vocabulário controlado, conjunto de normalizado de termos que serve para indexar a recuperação da informação. Assessoria técnica, atendimento, avaliação de documentos. Isso.